independente do ponto de vista de estratégia propriamente dita, eu sempre digo que a melhor estratégia é falar a verdade. Sempre digo, eu acho que a gente trabalha muito bem junto por causa disso, porque às vezes a gente fica assim, pô, será que é melhor politicamente? Então assim, fala a verdade, e a verdade se encarrega do resto. Né? E a verdade é que o Lula não é o ator principal que levou o Brasil a essa situação. Contribuiu. Ele, sem dúvida nenhuma, contribuiu. Se o Lula tivesse uma boa relação com os Estados Unidos, não tivesse provocado, não tivesse apoiado o Irã, não tivesse apoiado o Hamas, não tivesse arrumado treta com o BRICS, não tivesse empurrado o Brasil na direção da China, não tivesse aberto as pernas para o narcotráfico no Brasil, que foi um assunto que abordaram com a gente ontem. Sim. A simpatia do governo Lula com o narcotráfico e a leniência do Supremo Tribunal Federal com o narcotráfico também. Se não tivesse querido investido na ideia de fragilizar o dólar, se tivesse estabelecido uma boa relação diplomática com os Estados Unidos. Se não tivesse no BRICS criticado a Ucrânia bombardear a Rússia. Exato. Se o Lula não tivesse seguido esse caminho, talvez o Brasil não tivesse tido essas tarifas. Mas seria menor, com certeza. Eu acho até, agora a seguinte opinião minha, tá? Opinião do Eduardo Bolsonaro, até dia 21 de julho, não, até dia 4 de agosto. Até o final de agosto, talvez, provavelmente eu sou deputado, tá? Então, Deus queira, né? Eu tenho imunidade parlamentar no artigo 53 da Constituição. Mas a minha opinião é que o Brasil já ia tomar tarifa. No primeiro momento, vocês lembram quando o Trump foi na Casa Branca, fez uma coletiva de imprensa, segurou um painel com vários países e cada um com uma tarifazinha? E aí a China, acho que estava tomando uns 50%. A China estava com uma das maiores tarifas do mundo. A China chegou a ter 125%. 125% chegou a ter. E o Brasil estava com 10%. Qualquer pessoa minimamente entendida, né, de economia ou de matemática, olha para aquilo dali e fala, meu Deus, abriu um caminho gigantesco aqui para o Brasil morder uma fatia desse mercado da China, porque vai ser mais barato você produzir no Brasil e mandar para os Estados Unidos. E lembrando, os Estados Unidos são 350 milhões de consumidores, mas mais do que isso, são consumidores com poder aquisitivo. Porque às vezes a pessoa, não, a China tem 1,5 bilhão, beleza, legal, baita mercado, maior mercado em número de consumidores do mundo, mas nem sempre serve a todos os produtos, porque falta, muitas das vezes, poder aquisitivo, principalmente o pessoal da área rural. Então, naquele primeiro momento, causou até estranheza. Falou, calma aí, o Trump está dando um presente para o Brasil. Ninguém falou nada, mas todo mundo viu. E isso era muito contraditório com as condutas e falas do Lula. É dizer, o Lula, gente, é o bêbado da rua. O Trump não está muito preocupado com o que ele fala, mas quando ele começa a tomar esses rumos de tentar influenciar, principalmente a América Latina, que é a nossa região, dentro dos fóruns internacionais, quando ele começa a liderar essa questão de moeda dos BRICS. Poxa, gente, com todo respeito, quem é o Brasil na fila do pão para querer criar uma moeda dos BRICS? Para querer bater de frente com os Estados Unidos? E não é só criar uma moeda dos BRICS, não. Ele fala assim, a gente quer criar essa moeda para bater de frente com o dólar americano. Eu falo, meu Deus do céu. Até o chanceler da Rússia, o Lavrov, falou, isso daí é ideia lá dos brasileiros, tá? Não vem olhar pra gente aqui querer dar mais sanção pra Rússia, não, porque isso daí é coisa dos brasileiros. É claro, né? A China adora, né? Mais uma guerra aí que um outro país está comprando contra os Estados Unidos. E aí veio o presente pra China agora, né? Porque essas tarifas de 50% no Brasil voltam a colocar aquele campo de oportunidades de volta pra China, nessa disputa internacional por mercado. Ao mesmo tempo em que China e Rússia estão marcadas para ir à mesa de negociação com os Estados Unidos falar de tarifa. Porque tanto Putin quanto Xi Jinping não estavam chupando jabuticaba. Então reparem que assim, a culpa passa longe de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Agora, realmente, os 50% que o Brasil está tomando, que é a maior tarifa recente que o Trump aplicou, todos os outros países, né? México, Japão, União Europeia, todos os outros, Índia, estão com tarifas menores do que o Brasil. Porque o Brasil tem um conteúdo único, que é o conteúdo do Poder Judiciário, da lawfare. Na carta do Trump ele é bem claro, a regulamentação da Big Tech, quem é que fez? Fez o STF brasileiro. Ainda através de uma grande imprensa, né, a Daniela Lima, na Globo News, mandando recado de que, eles foram até alertados pelo Cássio Nunes, mas resolveram seguir adiante a despeito de eventuais sanções norte-americanas. Agora, regulamentaram a rede social, mandaram um recado para os americanos e estão reclamando das tarifas, agora segura o rojão. Vocês são os responsáveis pelas tarifas. Mais adiante, Trump fala em lawfare contra Bolsonaro e os seus seguidores.
Aí você lê, sei lá, né, todo mundo que tá preso, tomando processo. E não é só 8 de janeiro não, tá? A gente fala em anistia ampla porque tem muito mais gente nesse barco. Aqui nos Estados Unidos tem Alan dos Santos, Ludmila Lins Grilo, André Porciúncula. Lá na Espanha tem Oswaldo Eustáquio. É gente que não tá metido no 8 de janeiro e sofre perseguição do Moraes. Então a anistia tem que ser ampla. Eleições limpas e transparentes ano que vem. Uma pauta que, se Deus quiser, o Cássio Nunes à frente do TSE, com a vice-presidência do André Mendonça ano que vem, na eleição, a gente pode também avançar em aprimoramento do sistema eleitoral, que deixe de ser criminalizado qualquer tipo de crítica e busca por solução. Quem que ganha, quem é que perde com o voto impresso? Quem é que ganha, quem é que perde com a impressão do voto e contagem pública deles? Se a gente copiar o sistema do Paraguai ou da Venezuela, já vai ser um avanço. Venezuela. Não falei errado não, tá? Na Venezuela tem o voto impresso. Enfim, então o que o Trump está falando é o seguinte: Brasil, ou você se comporta como uma democracia, com esses itens que eu falei, ou vocês vão ter o tratamento de uma ditadura. É simples assim. E o ponto é isso que você falou. O grande culpado dessa história, retomando o ponto aqui de falar a verdade, sem dúvida nenhuma, segundo a carta do Trump, o ponto central dessa história é o Supremo Tribunal Federal. São as práticas, para o Moraes. São as práticas da perseguição da oposição política, simbolizadas aqui com o ícone maior com o presidente Bolsonaro, de quem o Trump ainda fala no dia seguinte com uma repórter. Eu nem sei qual foi a repórter, acho que foi a menina do SBT, que aborda o presidente Trump ali. A gente estava em reunião, saiu da reunião, viu o vídeo. Viu o vídeo na Fox News, né? A menina do SBT, acho que é a Patrícia do SBT. Sim. Até que te entrevistou no final de semana passada, né? Foi ela? Eu não sabia, não. Eu ouvi dizer que foi ela, que foi a Patrícia do SBT que perguntou. Fez a pergunta e o Trump respondeu: Bolsonaro, eu não sei se vocês têm o vídeo aí, se a produção tiver, daqui a pouco passa. Mas fala assim: Bolsonaro foi preso? Aí ele faz a pergunta: já teve o julgamento do Bolsonaro? É que os parâmetros são diferentes. Exato. Né? É que não é que o Trump está desinformado sobre o julgamento do Bolsonaro. O Trump, quando ele está perguntando já teve o julgamento do Bolsonaro, ele está perguntando se já teve condenado, né? A condenação, a fase final, né, a audiência final do julgamento. Aí a repórter fala: o julgamento já foi condenado? Tem um vídeo ali, ó. Vamos assistir? Bota aí pra gente. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. Não é esse não. É outro vídeo. Ele pergunta: já foi condenado? O Trump já foi condenado? O Bolsonaro já foi condenado? Aí fala: ainda não. Aí ele fala: bom... Que medo. Você imagina, chega a seguir para o Trump. Já foi condenado. Ele é capaz de anunciar uma tarifa de 100% congelamento de bem de um monte de gente na hora. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Trump é capaz de fazer um negócio desse. O que esse vídeo mostra? Eu espero que a audiência tenha assistido, senão a produção tinha que botar aí pra gente. O que esse vídeo mostra? Em primeiro lugar, que a preocupação número 1 do Trump é a condenação do Bolsonaro. O Trump gosta, ele disse ali: não é meu amigo. Mas, cara, é inegável o quanto que o Trump gosta do seu pai pela forma que ele coloca. E a ressalva que ele faz é porque o Bolsonaro é muito difícil na negociação, né? Vocês vão lembrar, o Bolsonaro falou disso ontem, né? Exato. Que teve um problema. O aço de boa parte do mundo foi taxado pelos Estados Unidos no primeiro mandato do Trump. E o Brasil seria taxado. E o que o Bolsonaro fez? Entrou em campo e conseguiu segurar em 0%. Eu lembro que tinha muita crítica também do governo americano naquela época, falando que o Brasil estava propositalmente desvalorizando a sua moeda para botar o seu produto mais competitivo no mercado internacional. Eu lembro... Tem tanta coisa interna aqui também. Vamos botar aí, bota aí pra gente. E é isso aí. From Brazil? Yeah, okay. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any of that? He's going to trial now, right? Yes. When is that trial starting? The prosecutors were asking... When is the trial for Bolsonaro starting? When started? When is it? A month ago. How is it going? Não foi um month ago. Now they're asking him to find him guilty. But they haven't found him guilty, have they? But what do you think? But have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil, and he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people. And he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail.
And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing because Bolsonaro was a respected president. Very respected. Essa é a chave. A chave não é que é uma questão... Ele gosta do seu pai, mas a chave, e eu posso falar isso com um certo lugar de fala, porque eu lidei bastante com o Trump, é que o Trump respeita as pessoas que lutam pelo interesse da sua empresa, do seu povo ou seus próprios interesses. Ele respeita esse tipo de coisa. E é o que ele fala, o presidente Bolsonaro era muito respeitado. Era respeitado porque era visto como uma pessoa que honesta e que fazia o melhor possível para o seu país. Agora, a segunda coisa que dá para você perceber nesse vídeo é isso que você falou. É a preocupação do Trump com... Já foi condenado? Porque ele sabe... Por que ele está com essa preocupação? Porque a gente tem informado a Casa Branca de que a condenação do presidente Bolsonaro é iminente. O Trump talvez não tenha a linha do tempo no detalhe. Falou, será que condenaram... E mais, no dia anterior, nós tínhamos dito que a linha do tempo tinha se acelerado porque o Paulo Gonet tinha como retaliação, Paulo Gonet que foi até um assunto recorrente aqui dentro, né? Um assunto, perguntaram bastante sobre o procurador. O Paulo Gonet tá fazendo muita força, cara. Ele tá querendo ir pra marca, assim, já tá na marca do pênalti, mas ele tá querendo entrar no gol sozinho. Paulo Gonet quer ser sancionado, ele tá pedindo. Paulo Gonet tá se esforçando para ser sancionado. Eu até, cara, tenho pena porque eu não deveria ter, o cara tá me processando e pedindo 40 anos de prisão para mim. Mas algumas pessoas dizem que ele ele era uma boa pessoa, que não era um cara mau. E a gente ouve muito isso, né? É católico, exato, ele tem um coração conservador. Por isso que eu chamo ele de o apóstata. Paulo Gonet, o apóstata. Mas ele deveria aprender com a história, né? De que essas pessoas, a visão que um Alexandre de Moraes vai ter para você, Gonet, é a mesma visão que ele teve do Eduardo Tagliaferro, por exemplo. Não adianta o quanto você seja subserviente. Você acha que tá agradando a eles e você os mede pela sua regra moral. Qual a sua regra moral? Poxa, se eu tô agradando a eles, eles serão gratos. Negativo, eles não serão gratos. Eles vão te descartar e, se for necessário, se for interessante a eles, com requinte de crueldade no primeiro momento. O Eduardo Tagliaferro, ele foi demitido da cabeça da inteligência do Moraes, né, lá no TSE. Eduardo Tagliaferro, ele fazia os relatórios. Estava envolvido naquelas comunicações com os juízes, né, com o André Vargas, com como é que era o nome? O Marco Antônio... Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Isso. Onde ele fala, né, use sua criatividade para fechar a Revista Oeste. Ele quer pegar, né, o Alexandre Moraes quer pegar o Eduardo Bolsonaro. O Tagliaferro, ele tava naquelas comunicações ali. E ele acabou saindo da sua posição, né, de inteligência do Alexandre de Moraes, depois que ele teve uma discussão com a sua esposa ou ex-esposa, alguma coisa do tipo. Resultou numa violência doméstica, parou na delegacia. O Moraes, sem nenhuma cerimônia, cortou a cabeça dele. Então, veja só, o cara que fazia os relatórios a mando do Moraes, um cara que sabia que estava incorrendo em crimes ao fazer aquilo, né, e o Moraes utilizava como prova emprestada nos seus inquéritos do STF. Então, o que ele fazia? Produzia um relatório aqui na inteligência do TSE, aquele centro de combate à desinformação, blá, blá, blá. Assessoria. Ele pegava isso daí e jogava dentro do inquérito da Milícia Digital, inquérito das fake news, inquérito não sei o quê. Esse cara que deveria gozar de total respeito e o mínimo de consideração do Moraes, o Moraes cortou a cabeça. Você acha que você, Gonet, vai gozar de alguma gratidão desse tipo de... E a palavra correta é psicopata? Porque o psicopata tem os seus valores próprios. Pessoas normais, Gonet, igual a eu, igual a você, igual a Paulo Figueiredo, a gente tem gratidão, consideração, a gente sente vergonha, a gente tem constrangimento, nós nos preocupamos em ofender uma outra pessoa que a gente tem carinho e apreço. Sim. O Moraes não tá nem aí pra isso. Psicopata não tem, capaz de ter empatia.